qual é o verdadeiro evangelho do reino. Eu sou Paulo Antero, bem-vindo ao meu canal no YouTube e eu tenho uma palavra poderosa de Deus para o teu coração. Mas antes disso, já se inscreve no nosso canal, já curte o vídeo aí, envia para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Fazendo isso, você abençoa o canal e também abençoa aqueles que vão estar assistindo esse vídeo e já ativa aí o sininho das notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te alertar. Qual é o verdadeiro evangelho do reino? As pessoas dizem assim, mas Jesus veio para salvar. As pessoas só focam nisso, salvação. Exatamente. Jesus veio para salvar, mas não veio para anunciar salvação. Jesus veio para anunciar o evangelho do reino. Jesus veio para anunciar o reino de Deus. Até mesmo na oração de Jesus, quando os discípulos falaram assim, mestre, ensina-nos a orar. Jesus disse assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então o propósito de Deus é trazer o reino para a terra. Porque quando a gente se fala de reino, que Jesus veio anunciar a salvação, o reino, a primeira coisa que as pessoas já visualizam na tua mente é o céu. Tá bom, mas e o propósito de Deus nesta terra? Que é trazer o reino de Deus. E o que é, irmão Paulo, trazer o reino para a terra? É só você observar o que Cristo fez na cruz. É só você observar a trajetória de Jesus quando ele esteve aqui na terra. A mensagem de Jesus, o sermão de Jesus era um: é chegado o reino de Deus a vós. Então o que acontecia quando ele anunciava o evangelho do reino? Os demônios se manifestavam e eram expulsos. Os cegos tinham visões. O pobre, ele recebia o evangelho da salvação. Ressuscitava os mortos. Os paralíticos andavam. Isso é o evangelho do reino. Eu vejo pessoas batendo contra a questão de milagres, a questão de libertação, mas não existe salvação sem libertação. Isso é a manifestação do reino de Deus na terra. Jesus não salvou antes de libertar. Jesus não salvou antes de curar. Você está entendendo? Ele anunciou o evangelho verdadeiro do reino. Agora escute isso. No evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 20, diz assim: mas se expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Uma regrinha básica da hermenêutica bíblica, um texto sem contexto gera pretexto, correto? Então vamos para o contexto desse texto bíblico, que é a blasfêmia dos fariseus. Quando Jesus expulsou o demônio daquele jovem, eles falaram que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, príncipe dos demônios. O que Jesus disse a eles? Um reino dividido não subsiste. Se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo, em algumas traduções, pelo dedo de Deus, verdadeiramente é chegado o reino de Deus a vós. Então preste muita atenção. Verdadeiramente é chegado o reino a vós. Olha o que Jesus está dizendo. Se os demônios estão se manifestando e sendo expulsos, é porque o reino chegou. Como é que eu sei que o reino de Deus chegou, irmão Paulo, na terra? Quando os demônios se manifestam. Isso significa que um reino maior chegou e o reino menor precisa bater em retirada. Então, não existe salvação sem primeiro manifestar o reino. Como é que as pessoas vão crer no evangelho sem a manifestação do reino de Deus? É por isso que Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, falou para os seus discípulos dizendo assim, ó, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, da dunamis, até que sejais do alto encapado desse poder, não saiam. Por quê? Porque se eles fossem sem o poder de Deus, não ia ter manifestação do reino. Então, isto é a evidência de que o reino chegou. Quando o poder de Deus se manifesta, os demônios não suportam e dá o seu grito de derrota e aqueles que têm autoridade os bota para correr. Isso significa que um reino maior chegou. A manifestação do poder chegou. Então, uma igreja que as pessoas entram oprimidas e permanecem oprimidas, não tem evangelho do reino.
Uma igreja que as pessoas entram doente da alma e permanecem doente da alma, não tem a manifestação do poder de Deus. Se não tem a manifestação do poder de Deus, tem coisa errada. A igreja está fazendo errado, porque Jesus disse: não se ausente até que seja revestido. Não faça nada sem ser revestido do poder de Deus. Então, quando os demônios se manifestam, os enfermos são curados, isso só significa uma coisa: que o evangelho do reino está sendo manifestado naquele lugar. Isso não é só dentro de uma congregação, isso é na sua casa, é na sua rua, no seu trabalho, aonde você pregar e houver a manifestação de demônios, curas, libertações, o evangelho de Deus, o evangelho do reino chegou naquele lugar. Então esse é o sermão da igreja: é chegado o reino de Deus. Então se posiciona, porque a sua obrigação e a minha é trazer o reino de Deus para a terra. Foi Jesus que disse isso. Um forte abraço e que essa palavra possa ficar cravada na tábua do teu coração. Deus abençoe.